E aí, gente, essa aqui, essa é a aula 35 sobre mercados globais. A gente tá na parte 6 do livro do Rothbard, o Homem, Economia e Estado, que é o magnus opus dele. E aqui a gente vai falar sobre alguns temas, começando com reservas fracionárias. A gente já falou sobre isso anteriormente sobre o mercado bancário com o Jesus Huerta de Soto, no livro dele, com relação ao tema. Esse é um exemplo, por exemplo, vamos supor que a quantidade de moedas da economia, dólares, é 1000. Então aqui você tem 100% nos bancos. Os bancos são obrigados a ter IOUs, né, com relação aos empréstimos que ele concede, que representam esse, esse, esses dados. É um banco de reservas. Alguém pode dizer, com o próprio consentimento das pessoas que investem ali, que o banco pode investir com esse dinheiro. Porque, cara, o banco hoje em dia é como se fosse um hedge fund. O hedge fund é um lugar que você coloca o seu dinheiro para ter investimentos, para ter retorno desse investimento. Só que o banco ele usa seu dinheiro sem seu consentimento. Com a probabilidade de, numa crise, ele não conseguir te pagar o seu depósito que você fez. Então, quando mais se move para baixo, você vai ver aqui, ó, o banco, ele só tem 20%. Perdão. Aqui no roxo, ele só tem 20% do, do... Não, no caso aqui é o contrário. Em 10% ele tem 1000, em 50% ele tem 200. Então, no caso, seria 400 quanto ele tem. É o contrário, essa questão aqui. Então, o banco, quando ele tem, por exemplo, 1 milhão, vamos supor, normalmente é mais, né? Se ele escolhe 50%, ele vai ter o dobro disso, né? 2 milhões. Então, o que significa? Ele continua com 1 milhão lá dentro do banco, que foi depositado. Tem a ver com as pessoas depositaram. Mas ele transformou, ele aumentou a oferta de dinheiro ex nihilo. Ele não fez investimentos, ele não produziu, ele não fez nada. Não tem juros, não tem nada. Simplesmente, com um passe de mágica, talar de dedos, ele dobrou seu capital. Ele pode fazer isso novamente em 25%. Ele dobra 1 milhão, ele dobrou para 2 milhões inicialmente, para 50%. Se ele diminui para 25%, aí ele fica com 4 milhões. E assim sucessivamente. Se a reserva for 0%, como o Fed fez, ele pode fazer 0,09%, 0,08%, 0,005% e aumentar seu capital indefinidamente usando as reservas fracionárias. Esse dinheiro foi gerado foi como? Do além. Como isso é permitido? Eu não sei. Eu não sei como é permitido. Jesus Huerta e Rothbard falam sobre como isso deveria ser legal, na verdade. Você tá expandindo a quantidade de dinheiro. Um banco privado fazendo isso, pessoalmente. Expandindo sua reserva de dinheiro que você não tem. Tá imprimindo dinheiro do além. Isso é permitido. De forma privada. É claro que o governo de cada país ele tem o nível que é aceitável para o banco. Por exemplo, normalmente é 20%. Para cima. Porém, cada vez mais está baixando para 10%, 9%. O Fed chegou a zero. A maior instituição bancária do mundo, né? Uma das mais, né? FMI também é importante, mas chegou a 0%. Então, pode simplesmente aumentar a sua oferta de capital ad infinito, né? Obviamente, eles são muito inteligentes, eles não vão fazer isso. Mas é uma questão de pensar de economia que é diferente deles. A maioria do Fed é keynesiano. A grande maioria. Esse aumento da circulação de moedas nos Estados Unidos ao longo desde 2020. Obviamente, esse crescimento também tem a ver com crescimento em empresas, em coisas do tipo também. Só que nessa área aqui, eles saíram do padrão ouro. Você viu uma curva de crescimento aqui em 1933 para frente, só que só vem em 1940 e pouco. Nessa área aqui, o dólar virou moeda internacional. Muitos países acabaram com o padrão ouro, o dólar virou moeda internacional. Em 1970, o padrão ouro acaba com Nixon. O dólar não tem mais lastro em ouro. Tinha um lastro parcial já, na época, reservas fracionárias. Mas agora todo mundo tem taxa de câmbios.
todas as moedas são fiduciárias, né? Nenhuma é com base em commodities, né? Ouro, prata. Quando a moeda tem laço em commodity, quer dizer que ela tem base em ouro físico ou prata física. Você tem que ter o ouro físico que bate com o que você tem com relação à sua moeda. Ok, teve inflação, depois reajuste, coisa do tipo. Mas você vê que continuamente cresceu isso daqui. Obviamente a economia, organicamente, dos Estados Unidos também cresceu muito de forma honesta. Também. Só que esse crescimento exponencial que veio depois da saída do ouro, ela não é algo normal nesse nível. Isso aqui não é só crescimento em negócios e coisa do tipo, que também é. Mas esse crescimento de circulação, em muita parte, não é orgânico. Então você tem alguma explicação que não necessariamente está certa com base nesses dados. Alguns, eu peguei essa informação do Reddit, esse tipo de gráfico aqui. Alguns dizem que esse gráfico nesse Reddit estava incorreto. Mas, cara, geralmente tá aqui, ó. É o mesmo gráfico. Não muda nada. Então você tem aqui crescimento para 20 trilhões de dólares em circulação. Você tem um aumento na oferta de dólares. Nixon abandonou o ouro. Recessão de 1982. A bolha dot-com das empresas startups no mercado de internet que falharam. Não deram retorno de investimentos. Crise de 2008. Pandemia do Covid. Tem várias questões de expansão de crédito escolar aqui também. O Fed adquirindo ativos. Várias questões associadas a isso. E aí tem uma informação aqui do Fed, que é um blog chamado Fred. Que é pelo próprio sistema bancário do Fed, né? Que é o órgão dos Estados Unidos que faz essas relações. Que são diversos bancos que tem uma organização central nos Estados Unidos com relação a políticas monetárias. Então eles que escolhem as coisas ali. Aqui tem a mudança ao longo dos anos. E aí, o que estava nesse título, né, desse gráfico, era: nós estamos nos movendo para uma economia sem grana, né, em que você tem as pessoas crescendo em débito. Isso também no mercado de varejo de pessoas comuns. Será que a economia está indo para uma ação que as pessoas não seguram mais dinheiro? Então, tem o crescimento em dólares, tem o débito crescendo do país e das pessoas em relação anteriormente. Então, o problema em si, que a gente vai ver aqui, qualquer aumento ou diminuição na oferta de substitutos monetários não cobertos aumenta ou diminui na mesma medida que a oferta total de dinheiro. Então, no caso, a gente vai ver essa questão de substitutos monetários, né? Só que tem a ver com a lei de Grisham, né? Em duas moedas, por exemplo, qual moeda tem mais valor? Qual que moeda que substitui outra? Por exemplo, se você tem o padrão ouro com prata, que já teve, que é uma economia bimetalista. Já teve nos Estados Unidos. O Rothbard escreve, por exemplo, isso no livro dele sobre história bancário. Bancário não, do sistema financeiro dos Estados Unidos. E ele fala sobre essa questão do bimetalismo. E outros países também teve. Era ouro e prata junto. E o que gera uma coisa chamada lei de Grisham, né? Que normalmente é o governo que causa. Tem relação de preços, que quer tratemos um bem ou todos os bens, o preço ou preços aumentarão, ceteris paribus, se o estoque de dinheiro aumentar. Então, se tudo aqui é igual, normalmente, você tem um estoque de dinheiro aumentando de forma inorgânica, vai ter inflação numa hora, vai dar merda. Vai ter uma menor poder de compra. E o crescimento orgânico, com investimento e produção que realmente gera retorno de investimento, é outra coisa. Eu tô falando que, por exemplo, diminuir quando o estoque de bem ou bens aumentar e diminuir quando a demanda de reserva por dinheiro aumenta. Então, a demanda por poupança, no caso também. Especulação com relação a isso. E aumentar quando a demanda de reserva para os bens aumenta. Aqui é tudo com relação a preços, né? Então, primeiro, se o estoque de dinheiro aumentar, os preços vão aumentar. Se o estoque, no caso, diminui quando o estoque do bem ou bens aumentar, então os preços diminuem
Quando você tem mais commodities, por exemplo, de café, você tem mais eficiência de produção que gera mais produtos, por exemplo, mais commodities sendo produzidos. Diminuir quando uma demanda, no caso o preço de reserva de dinheiro aumenta. Então, diminuição de preço de novo. E aumentam, o preço aumenta de diversos produtos, quando a demanda de reserva para os bens abaixa, aqui no caso, eu acho. Que eu não tem como os dois se aumenta, né? Que eu coloquei errado a última parte. Mas o ponto é que essa relação de preços tem relações com a quantidade de dinheiro inorgânico no mercado. Aumento de commodities sendo produzidas, como a gente viu anteriormente, que abaixa o preço, normalmente. Depende do mercado inelástico ou elástico. E questões de reserva de dinheiro, poupança, coisa do tipo. Aí tem uma coisa chamada modelo de Bombach, né? O, o Rothbard não cita, mas eu quero citar aqui. Então você tem uma questão de equilíbrio em relação a capital investido. Esse WT igual a 2K dividido por N que a gente vai ver. E relações de taxa de juros, retorno normalmente, e salários, né? E aí a gente vê que no equilíbrio final, a explicação disso, né? Duas condições devem ser cumpridas. A primeira é que todo capital cai investido, nenhuma parte permanece ociosa. Ou seja, no investimento, que ele gera realmente retorno. Se você investir, por exemplo, em máquinas que produzem mais sapatos e não gera retorno, então você teve um custo que, na verdade, gerou mais custo por faturamento, você tá na merda. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ter, de fato, um capital que gera alguma coisa. Porque esse negócio de capital ocioso, tem capital que tá ativo e que não tá dando retorno. Então não adianta. O capital pode estar ocioso na poupança lá sem render nada, mas, enfim. A segunda condição é que os capitalistas maximizem a taxa de juros de retorno, né? Escolhendo o processo de produção correto, como a gente já viu anteriormente várias vezes aqui. Então você tem que produzir o valor que realmente vai ter um sobrefaturamento maior. A equação usada para esse modelo é o QC, que é a quantidade de produtos final anual. W é salário. K, ele vai ser salários pela relação de time de produção, que ele fala aqui, que é o comprimento em relação ao processo de produção, tempo de produção, dividido por 2. E esse IK é a taxa de juros, tem uma relação com isso, I é de taxa de juros, e períodos, por ter períodos, né? Então, no fim, esse salários, taxa de juros, os salários por certos períodos dividido por 2, e aí você tem essa relação aqui de equilíbrio de faturamento associado ao capital investido num certo período T. Aqui é o período T, aqui é a taxa de juros e nesse caso aqui você vê uma taxa de juros que é uma relação crescente com uma certa equilíbrio de faturamento quando as condições capital investido é usado de forma correta e que você consiga retorno de investimento. Então, se você investir e não ter retorno, você investiu inútil. Aqui tem o modelo de Hayek. Então aqui você tem cada período no futuro e o período atual, que você tem a questão dos bem presentes versus os futuros, a quantidade atual com relação a edições futuras, você tem as curvas com relação a escolhas dos empreendedores em referência temporal futura. Então, por exemplo, eu creio que o meu capital vai ter retorno de investimento nessa situação de economia com certa taxa de juros. Então eu quero investir, então eu vou investir. Se não vale a pena no momento, então eu vou esperar, vou ter poupança na minha empresa, eu vou guardar esse dinheiro. E quando ter uma expectativa futura maior, aí eu vou investir. E tem um equilíbrio contínuo com relação a isso, né? Também tem relações de progresso tecnológico, ou crescimento na oferta pelo trabalho, né? Pode gerar menos custos também nesse contexto. E menor preferência do presente. Então, tudo tem a ver com, cara, será que vai dar certo esse investimento no futuro? Qual que é a questão relacionada a isso, né? Outro ponto
agora para economia no geral, né? Política monetária, política pública, administração pública. Eu concordo com o Rothbard e com os autores que balanço comercial negativo não significa nada, né? Então, se um país importar mais do que exportar, eu não vejo nenhum problema, como a gente vê alguns países aqui com saldo negativo do balanço comercial. Eu não vejo nenhuma relação, isso não muda nada, sinceramente. Em questões de Forex e taxa de câmbio aqui, e, então você tem a quantidade de pesos por dólar em relação à quantidade de dólares por pesos. É a oferta e demanda com relação a eles. E quando a oferta por dólares é maior que o peso, obviamente o dólar aumenta. Só que a quantidade de pesos no mercado do país em si, se crescer de forma inorgânica, vai ter uma baixa com relação ao dólar também, como a gente já viu anteriormente. Então, aqui tem outra relação de títulos e Forex. Então, você tem aqui um mercado de títulos do governo, né? Que você empresta dinheiro para o governo. Qualquer pessoa pode fazer isso por uma exchange. Então, você tem a quantidade de títulos e o preço dos títulos. Você tem taxa de juros que pode mudar os retornos de investimento e fazer as pessoas comprarem menos. Títulos. Aqui tem a questão do Forex que a gente viu anteriormente, né? Da relação de oferta e demanda e o aumento. A taxa cambial, por exemplo, entre dólar e pesos, que a gente viu anteriormente. Esse do PIB real é inútil nesse nosso contexto, mas é uma visão keynesiana ali. Ele fala visão de Fischer, né? Vamos lá. Em suma, o poder de compra do dinheiro é recíproco do nível de preços, segundo Fischer, né? Eu gosto do Fischer. Eu tenho livros bons dele, tem livros ruins. O poder de compra do dinheiro é recíproco do nível de preços, de modo que o estudo do poder de compra da moeda é idêntico ao estudo de nível de preços, né? E o Rothbard vai simplesmente destruir essa ideia. Então aqui é o que é chamado de Equation of Exchange, que tem a ver também com Fischer, principalmente, e outros autores. David Hume também, Schumpeter. E basicamente, o que ela diz? Ela é associada à quantidade de transações feitas na economia e quantidade de coisas transacionadas, né? O MV é igual a PT. Normalmente, o quanto de dinheiro foi transacionado nesse contexto e quanto transações por coisas foram realizadas, né? Então, P e Q são respectivos de preço e quantidade por cada transação. Começa igual a zero e vai até quantas de transações foram feitas, né? Não pode ser infinito, obviamente. Então, esse valor I, né? Você soma isso daqui. O produto deles. E o PT, ele é que é chamado de row vector, que é basicamente isso, né? O P, ele tem esse transpose aqui, que fica assim. E o Q é uma coluna. Aí você faz uma multiplicação matricial entre os dois. Fiz assim. Então, a quantidade de coisas transacionadas e o preço dessas coisas. Então, o tanto de arroz por preço, cada tipo de arroz, tanto de manteiga por cada tipo de preço, e assim sucessivamente. Air fryer, qualquer tipo de coisa. E no fim vai gerar essa equação aqui. MV é igual a PT. Em forma de questão de cálculo, você tem por exemplo, a derivada em relação a esse P, que tem a ver com preços, né? Então, a quantidade, o preço, as relações de preços, né? No caso aqui tá a razão, né? Porque está dividido por P. Então, a derivada de preço dividido por preço ao longo do tempo é igual a quantidade de dinheiro dividido por dinheiro ao longo do tempo, que é a razão entre os dois. No sentido de que você tem uma equidade entre os dois, né? Em a questão do que você compra, a quantidade das coisas que você compra. Não a quantidade, mas como que o flow com relação ao preço, quantidade de coisas compradas é feita, né? Como você consegue entender isso do ponto de vista claro, né? Então, a definição difícil é assim: o dinheiro total pago é igual ao valor total de mercadorias compradas. A equação, portanto, tem um lado de dinheiro e um lado dos bens. O lado do dinheiro é o quanto foi pago, o lado das mercadorias é composto pelos produtos, as quantidades de mercadorias trocadas, multiplicadas pelos seus preços respectivos, né? E esse produto aqui, esse vezes esse. Então, o preço das coisas, quanto de manteiga, quanto de arroz, de ketchup, enfim. E
todas as pessoas dentro de um país ou de uma cidade compraram, enfim, não importa. Pra você entender o quanto que foi isso daí, né? Só que não é tão útil quanto parece. E a gente vai dizer tudo que essa equação nos diz sobre a vida econômica, da vida econômica, né? É que o dinheiro total recebido em uma transação é igual ao dinheiro total desistido em uma transação. Certamente um truísmo desinteressante. E aí, de outra forma, por exemplo, a prática, né? Então, 7 centavos custam, no caso, um pound de açúcar, que é uma medida que tem em relação com peso, é menos que um peso. Então, um pound de açúcar é igual a 7 cents, é igual a 7 cents por 10 pounds de açúcar. Ou seja, aqui eu tenho o valor unitário do açúcar, pode ser com relação a qualquer tipo de commodity aqui, qualquer coisa que você compra. Uma TV, por exemplo, não importa. Eles têm aumentos com relação a isso e tal. E, no caso, você tem o dinheiro com relação à quantidade das coisas e a relação com o quanto de coisas foram compradas nesse contexto. Unidade de dinheiro e questões de preço e quantidade. Então você pode ter 7 centavos de açúcar é igual a 70 centavos por 1000 bushels, é tipo uma unidade de medida para trigo, vezes 1000 de trigo por 10 pounds de açúcar. Para você ver uma relação aí entre a quantidade de coisas compradas em relação a trigo e açúcar e o dinheiro transacionado, né? O ponto central aqui é que o que essa relação é importante. Ok, isso não tá errado. Matematicamente, isso daqui não tá errado. O ponto disso daqui é se é útil. Realmente tem uma aplicação para interpretações econômicas, né? Um exemplo dessa versão, até que eu achei que no Wikipedia tem várias equações com relação a isso, né? Você tem aqui uma integral dessa equação com relação a equation of exchange, que no fim dá a soma do produto de coisas transacionadas pelo seu preço, e esse K que é uma constante que é calculada nesse contexto de uma forma específica. É uma forma diferente de entender. O ponto é que você pode usar uma integral quanto uma soma nesse contexto. É mais fácil usar aquele símbolo que tem a ver com questões multiplicativas também. As multiplicativas. Você pode. É a mesma coisa que você usar esse símbolo também nesse contexto que você está dando aqui, que é vezes, né? Mas o ponto é que não tem tanta utilidade. Então, por exemplo, você tem 511 dólares, vamos supor que é toda uma vila pequena, é o tanto de dinheiro que foi usado para transações. Aí você tem 7 centavos para um pound de açúcar, e por 10 pounds de açúcar que foram comprados, por chapéus, que no caso é 10 dólares cada um, em relação ao chapéu, e assim sucessivamente para manteiga, para TVs. Só que o que isso mostra de crescimento ou mudanças em sistemas econômicos, né? O preço é igual ao total de dinheiro gasto pelos bens vendidos. Não me diga que pelo total de coisas que foram pagas, você tem o total de coisas que foram vendidas por transação. Do que isso é... Ok, isso não tá errado. Mas do que isso é útil para você ter implicações econômicas. Porque eles querem botar implicações econômicas. Esse é o problema com relação a isso. A equação não está errada. O problema é se ela realmente mostra algo interessante. Se o total de dinheiro gasto ao longo do tempo em relação de preços contínuos aumentando ao longo do tempo e quantidades. Aí tem a relação entre o que foi gasto em transações e questões com relação ao longo do tempo, também mudanças de preço que acontecem continuamente. Aí você tem essa parte de cima dividido pelas coisas que foram compradas. E você tem o valor que é chegado, né? Um lado igual ao outro. O que ele vai dizer aqui, não há como responder essa pergunta com relação ao poder de compra. Nesse contexto, nós nem sabemos ao certo se o poder de compra aumentou ou diminuiu. Tudo o que sabemos é que o poder de compra do dinheiro caiu em termos de açúcar, chapéus e serviços jurídicos. Então, o máximo que você pode falar é que, cara, eu entendi que, por exemplo, em relação de mudanças de preços e quantidade de coisas compradas, eu vi que teve um crescimento em preços de diversos produtos.
Mas essa mudança pode ser sazonal, pode ser com relações geopolíticas, né? De repente o preço do petróleo subiu, por uma razão que você consegue achar politicamente, geopoliticamente, várias questões que podem fazer isso. No fim, essa relação em si não, ela só mostra algo que é óbvio, e que não necessariamente diz a causa. É legal que uma equação mostre o que acontece, mas a causa é a coisa mais relevante. E a causa que nos faz entender o que isso pode. As incógnitas que isso pode gerar, né? As variáveis que isso pode gerar. Então, o poder de compra e preço são diferentes, por exemplo, para cada estado do país. Cidades também. E para cada cidade específica, por exemplo, em Salvador, cada bairro você tem poderes de compra diferentes para diversos produtos em relação a tipo de commodity que produzir ali. Então, por exemplo, o peixe em Santos é mais barato que em São Paulo, mesmo sendo perto. Então, em bairros também. Você pode ir para um bairro mais rico, você vai ver que as coisas são mais caras, cara. É assim que funciona, né? Existe também uma coisa chamada teoria de ciclos de Schumpeter, né? Que basicamente diz que é inútil, porque basicamente não representa como os ciclos econômicos funcionam, né? Então, tem as ondas de ciclos econômicos, cada onda você tem um investimento em alguma coisa que vai gerando ganhos econômicos para o país, mas não funciona. Isso tem a ver com o empreendedorismo, né? Vai dizer que mais ver o empreendedorismo simplesmente como a fundação de novas empresas é completamente inválido. O empreendedorismo não é apenas a fundação de novas empresas, não é apenas inovação, é o ajuste a condições incertas e mutáveis no futuro. Então, um empreendedor, ele só vai pegar crédito para abrir empresas ou para pôr sua ideia em prática quando esse retorno de futuro de investimento parece possível, né? Eu vejo isso como exemplo em empresas de criptomoedas, por exemplo, crescido de um mercado inovador, mas o principal é qual o retorno desses investimentos que são dados nesse contexto, né? Ou em fintechs, você tem inovação, você tem know-how diferente, você tem aplicações diferentes, mas do ponto de vista é qual o retorno de investimento que eu tenho em relação ao estado atual que me faz fazer essa empresa de diversos tipos de setores financeiros, né, ser eficiente, né? Aí tem coisas como, por exemplo, uma coisa keynesiana, né? É a eficiência marginal do capital, né? Você tem a quantidade de investimento em relação à taxa de juros, né? Então, quando ela tá alta, as pessoas investem menos, quando ela tá baixa, as pessoas investem mais. Cara, se você abaixa ela no momento que o retorno de investimento é baixo, basicamente você vai fazer as pessoas poderem pegar empréstimos, mesmo estando na merda. Empresas, né, no caso. E tem outra coisa uma coisa chamada multiplier effect, né? Que é uma equação, né, que tem a renda total das pessoas, a minha renda, por exemplo, pessoal, no caso, e de todo mundo. Aí você tem esse multiplicador em relação à quantidade de dinheiro que tem que ser gerado. Então, ok, a gente não pode imprimir dinheiro sem parar, infinitamente. Mas teria uma forma de fazer um cálculo para calcular a quantidade de dinheiro correta que a gente pode imprimir, por exemplo? A gente pode expandir de crédito. Então, para aumentar a renda social e assim curar a depressão e desemprego, segundo os keynesianos, né? É necessário apenas que o governo imprima um certo número de dólares. E aí, os gastos do eleitor preparam uma bomba de um aumento de 1000 vezes na renda nacional. Ou seja, tem uma forma de se expandir a quantidade de dinheiro, gerando emprego, gerando renda, gerando retorno de investimento. Mas, cara, sabe o que isso gera? Mais débito. Então, esse aumento de débito por PIB ao redor do mundo, Japão 259% de débito, com uma taxa de juros de 0,20% ao longo das últimas 2 décadas. Então você fala, nossa, por que o Japão teve uma taxa de juros tão baixa ao longo dos anos? Eles são malucos. Como que você tem uma taxa de juros de 0,25% durante tanto tempo? Dando retorno de, você só faz isso, tá dando muito retorno de investimento e não tá dando nunca nenhum problema econômico no país. Estados Unidos também, vários países aqui com aumento de débito por PIB mais do que 100%, mais do que tudo que eles ganham. Eles só geram mais débito. Porque, né, teoria keynesiana do multiplier effect, basicamente isso é bom. O mais investimento, na verdade, ele é mais investimento. Só que quando você faz, na verdade, quando você faz investimento tem retorno proporcional, uma taxa de juros abaixo da real, gera débito. E mais débito gera o que mais débito. E continuamente. Então tem uma crise atual de débito,
E os governos não atacam os outros quando ficam devendo, né? Quando é caloteiro. Então o governo pode culpar especuladores perversos ou estrangeiros no mercado negro pelo aumento de preços. Então, na verdade, a culpa é deles. Falácias de governantes, às vezes, realmente. Ele fala sobre controle de preço também, né? Existem dois tipos de controle de preço efetivo. Um controle máximo de preço, proíbe as trocas de um bem acima de um preço determinado, ou abaixo do preço, né? Então, tem vários tipos de controle de preço. Geram essas curvas aqui, né? Tem a quantidade em relação à commodity, tem a oferta e demanda e um preço abaixo. Perdão, aqui um preço máximo com relação a uma commodity. Então, o preço do arroz está tanto, aí o governo fala, não importa com a margem de lucro de vocês, eu vou colocar o preço que eu quiser. Aí todo mundo se lasca. Então, aqui é controle de preço mínimo. Então, vocês só podem vender por tanto. Tem que no mínimo vender por tanto dessa commodity específica, não importa com a oferta e demanda. Então, a oferta e demanda está aqui. Esse seria o preço definido pelo mercado, mas o governo lá põe um teto no preço do produto. Isso, no geral, gera falta de produtos no mercado. O preço mínimo, normalmente, você fixa, por exemplo, na agricultura. Isso foi feito no Brasil. Então, preço de matéria-prima, colocaram um preço fixo mínimo para os agricultores comprarem matéria-prima por um preço baixo, para, entre aspas, gerar lucro. Né? Mas é basicamente subsídio na prática, né? Às vezes isso dá certo, teve governos que isso deu certo, mas principalmente você minimizar, colocar por exemplo, uma empresa quer vender pelo preço mais alto, assim, pelo preço de mercado justo, e aí o governo fala, não, você tem que vender por um preço menor. Vai faltar produto na prateleira. Tem margem de lucro que isso acontece, você consegue, seu faturamento fica negativo. Seu item que você tá vendendo custou 10, você tá vendendo por 6. Tem que ser burro pra fazer isso, né? E o governo, ele te obriga a ser burro. Então aqui o efeito de maximização de preços. Eu tenho o preço aqui, a curva da demanda, o quanto que eu tenho de quantidade de dinheiro, no caso, né? No caso é dinheiro. No caso eu tenho o poder de compra, na verdade, não é preço. É quantidade de dinheiro, a demanda por dinheiro. E aqui é quando você tem uma poder de compra nessa região, que no caso, uma demanda decrescente, deveria estar aqui, né? Só que você maximizou o preço, por exemplo, as taxas cambiais, né? Então, não, o dólar vai pegar o real do Brasil ou o peso do México, e aí você fixa a taxa cambial em relação ao dólar. Isso gera muito problema também. Então, no geral, você tem o teto, o mínimo de preços que você escolhe. Então, caso você tenha o preço do arroz e você fala tem que vender por um preço no máximo disso, ou de mínimo, né? Por exemplo, eu quero beneficiar agricultores, então certos produtores vão ter que vender por tanto, por um preço específico ou máximo, no caso. Então, em relações tanto de escolha de preço mínimo quanto máximo, e não... Aqui, por exemplo, a gente tem a oferta de mercado aqui. A oferta e demanda escolhe aqui. E aqui é escolhida pelo governo. Preço mínimo. E aqui é o máximo. A oferta e demanda tá aqui. O preço deveria ser esse. Aí você escolhe aqui. Isso é feito com petróleo toda hora. Todo tipo de coisa. Em salários também isso acontece, né? Quando uma lei de salário mínimo é eficaz, ou seja, onde impõe o salário acima do valor de mercado, ou acima do produto de valor marginal descontado do trabalhador, no caso, tem a ver com quanto a empresa produz em relação ao quanto ela gasta. Então, cara, se você tem que pagar um salário que é mais alto do que a oferta e demanda, que no caso gera prejuízo, o funcionário é demitido. Muitos funcionários, né? O valor. A gente viu que o valor descontado do produto marginal, ele é decrescente. Quanto mais você produz de uma forma que o faturamento é afetado negativamente, então você vai ter café lá que vai ser produzido a mais e que não vai ser vendido, dá merda. O excedente não é vendido. Serviço de trabalho significa que quando um salário mínimo para diversos setores
gera um salário que no caso vai ser acima do de mercado, da oferta e demanda por trabalho, naquele setor específico, tem desemprego compulsório, né? Ele fala também da lei de Grisham aqui, que é com relação, por exemplo, a ouro e prata. Então, o preço de mercado de ouro e prata, por exemplo, pode. Vamos supor que é usada no governo dos dois. A prata agora está sendo arbitrariamente subvalorizada pelo governo e ouro. Arbitrariamente, porque eles escolheram uma taxa cambial entre os dois, em vez da definida pelo mercado. Então, não é que uma economia bimetalista não funciona. O problema é quando, por exemplo, vamos supor que o ouro supervaloriza muito, porque o governo coloca agora uma taxa fixa entre ouro e prata. Só que na prática no mercado o preço está subindo em relação à prata, tá tendo variações. Sem respeito à oferta e demanda com relação a essas duas commodities, você põe uma paridade fixa, basicamente, nesse caso a prata começa a valer mais que o ouro, porque as pessoas veem, nossa, no caso, o certo seria que o ouro fosse muito maior que a prata, por exemplo, nesse caso específico. Só que fixaram preço, ou seja, a prata é como se estivesse valendo um valor menor de mercado do que ela vale. Ou seja, as pessoas vão usar mais prata do que ouro nessa economia biomonetária, né? Então, é a lei de Grisham, né? Segundo o Rothbard, casado pelo próprio governo. No nível mercado, isso não aconteceria. Então, a prata é fixada mais barata do que realmente é em termos de ouro mercado, e o ouro é forçado a ser mais caro do que realmente em termos de prata. Então, o governo impôs um preço máximo na prata e um preço mínimo por ouro. O que fez, no caso, uma desvalorizar em relação à outra, que gera esse efeito. Isso pode ser feito com dólar, por exemplo. Dólar em relação a uma dolarização, em dólar em relação ao peso da Argentina ano passado, por exemplo. Se você fizesse uma dolarização incorreta. Então, só que esse efeito da lei de Grisham, ele só acontece por conta do governo. O governo que pode, no seu erro, né? Porque a questão é que, minha visão pessoal é que o governo, na verdade, ele é um grupo de pessoas que muda todo ano, ou ao longo dos anos. O governo em si não é uma coisa ruim. O problema são as pessoas que tomam decisões ali que podem ser ruins ou boas. Numa democracia, as pessoas elegem as pessoas que tomam melhores decisões. Pelo menos deveria ser assim. Então a questão é, quem toma as melhores decisões? Depende. Significa uma decisão correta, economicamente. Porque numa economia bem monetária, taxas cambiais dá errado. Por que a lei de Grisham é um conceito tão importante e visto como uma verdade? E aí a Argentina, na época do governo Kirchner, queria fixar a taxa cambial entre o peso argentino e o dólar. Eles queriam mais dólar do que prata naquela época. Há uns 20 anos atrás, por exemplo. A questão é. Essa fixação foi mais recente, mas a questão é. Quais são as melhores decisões que um administrador público deveria tomar? Um economista, por exemplo. Um cara no tesouro do país, né? No Ministério da Fazenda, na verdade. Então, é claro que fixação de preços mínimos ou máximos sempre dá merda. Tem essa casa da agricultura que você põe preços mínimos para o agricultor ser subsidiado pelo governo. Tem essa questão de preço mínimo que o governo ia subsidiar o arroz no caso da falsa crise no arroz no Brasil. A chuva que teve no Rio Grande do Sul. No fim, já tinham feito as colheitas antes, né? Se não tivesse feito a colheita, ia dar ruim mesmo, mas teria uma baixa de quantidade de arroz no mercado. Aumentaria os preços, né? Como a gente já viu constantemente. Mas o ponto é que tudo que a gente viu aqui é sobre quais são as decisões corretas. Do ponto de vista. Assim, não corretas, quais são as decisões erradas, né? O livro de Rothbard, ele mostra o que tá errado normalmente na economia. Qual é a maneira certa de ver, por exemplo, taxa de juros, coisas do tipo. Ele mostra em muitos pontos o que está certo em alguns contextos e o que está errado. Mas ele não é exaustivo, né? Creio que existem muitos avanços a serem feitos que não foram feitos ainda. Claro que a gente tem que
ter uma visão mais correta do caminho pra gente ir além, eu creio que esse é o caminho. Esse que a gente viu até agora.